Shalom a todos, Boker Tov. Sejam todos muito bem-vindos ao 41º dia de nós não fazermos Lashon Hara, do nosso treinamento de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon, guardarmos a nossa língua para o nosso bem, para serviço a Hashem e para o bem de toda a humanidade. Nós estamos na sessão 2 sobre a fala crítica construtiva, então nós estamos na primeira parte da sessão 2, tá? 41º dia, toilette. Toilette não é toilette, é toalete, tá? Toalete é propósito construtivo. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de não fazermos Lashon Hara, do livraço aqui também do Hafetz Haim, uma lição a cada dia. O Rabino Israel Meir Kagan. Nós vamos ler a máxima como de praxe. E olha como nós estamos longe, hein? Já falamos da fala depreciativa, já falamos da fala prejudicial, já falamos de Avak Lashon Hara. Agora nós estamos nos parâmetros da fala crítica construtiva. Se é que tem alguma fala crítica construtiva, tem, né? Por isso temos os críticos de cinema, os críticos de animação. Vamos então para a máxima. Quando Hashem envia a sua punição sobre um indivíduo, ele o faz pelo bem da pessoa. Antes mesmo de eu começar a ler aqui, eu quero lembrar que agora eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, no último vídeo do Talmud, foi sim, mostrei para vocês o Talmud, traduzido aqui para o português, naquela passagem sobre os anjos. Então veja, quando a praga vem dos céus, o anjo da morte, ele em um único voo chega no seu destino, assim como na hierarquia um dos maiores anjos, né? O anjo Mihael faz em um voo. Então nós não podemos esperar, não podemos deixar acontecer esta praga vinda do céu, nunca, jamais. Vou beber uma água e vou ler a máxima novamente para vocês entenderem. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, shekol nehiyah bevaro. Para não ficar voando, então, Mihael, com um único voo, chega ao seu destino. Isso está no Talmud. Gabriel, com 2 voos, chega ao seu destino. Elial, com 4 voos, chega ao seu destino. Não vamos entrar em detalhes aqui sobre Elial. E o anjo da morte com 8. Mas se a praga vem do céu, é com um só mesmo. Ele é derradeiro, fica a nossa espreita para nos denunciar no tribunal celestial. Vamos ler a máxima novamente. Quando Hashem envia a sua punição sobre um indivíduo, ele o faz pelo bem da pessoa, tá? Pelo bem da pessoa. Sabemos que o perdão não tem nada a ver com a expiação. Então, essa expiação pode parecer uma punição e pode vir junto com uma puniçãozinha, mas é para o nosso próprio bem. Nós vamos ler, vamos entender. O 41º dia, o 41, seja quando você começar, comece do primeiro, do dia 1, né? Ele diz respeito ao dia 11 de Reshvan ou 11 de Iyar, né? Primeiro ciclo e segundo ciclo, já falamos sobre isso, mas você começa quando puder, quando quiser, porque nunca é tarde para nós começarmos a fechar a nossa boca, fazermos algo realmente bom. Vejam como está frio aqui, estou me puxando. Então, no Sefer Hafetz Haim, na parte do Lashon Hara, nós vamos ter esse título, tá? Toelete, que é propósito construtivo. Às vezes nós nos perguntamos qual é o meu propósito, não sei. Aqui diz respeito a um propósito construtivo em cima falando de uma crítica, tá? Então, com base na regra de que devemos suportar perdas sociais e financeiras para não falar Lashon Hara, pareceria não haver justificativa alárrica para falar Lashon Hara com uma finalidade construtiva, letoelete. Por que, então, a Alahá permite que sejam feitas afirmações construtivas? Então, por que ela permite, não é? Nós já vimos, acho que no 40º dia, no 40, sobre que nós devemos, sim, suportar as perdas sociais, né? Perdas financeiras, em prol de Shmirat Lashon, não fazermos Lashon Hara. Já notamos que todas as formas de Lashon Hara podem ser divididas
em duas categorias: afirmações depreciativas, já vimos, declarações com potencial de causar prejuízo ao sujeito, já vimos também. Quando nós estamos falando dessa segunda categoria, a primeira ela vem meio que junto, porque quando você prejudica alguém, de alguma maneira você já a depreciou, né? Às vezes até vice-versa. A fala depreciativa foi explicada como sendo uma baixeza, pois quem fala enfoca os aspectos negativos do caráter ou do comportamento da pessoa. Sabemos que quando nós acharmos que é válido ou precisarmos fazer um julgamento, não é um julgamento de sentença, esse é proibido. Um julgamento para compreendermos aquela situação, aquela pessoa, nós sempre devemos pensar assim como o nosso direito brasileiro, que todos somos ou todos são inocentes até que provem o contrário. Então, se você não tem nenhuma prova, é sempre melhor que você pense que você pense beneficamente da pessoa, né? Eu acho que me fez isso, me fez aquilo. Sempre pense que pode haver uma explicação. Então, nunca depreciar, né? Com essa é uma baixeza mesmo. Né? Há ocasiões em que o exame das falhas, aqui que eu digo, esse julgamento é o exame, né? O exame das falhas de uma pessoa é algo claramente construtivo e a coisa certa a fazer. Isso também é válido quando estamos tentando ajudar a pessoa da qual falamos, tá? Ou quando estamos tentando proteger os outros dessa pessoa. Eu vou ler esse pedacinho de novo porque ele é muito atual e importante. Então, há ocasiões em que o exame das falhas de uma pessoa é algo claramente construtivo. Nós examinamos as falhas e ajudamos a corrigir isso, porque nós estamos vendo e às vezes quem está de fora vê o que está acontecendo ali com melhor clareza. Às vezes nem a pessoa está percebendo, né? Então nós vamos ajudar ela nesse ticum, nesse conserto. E a coisa certa a fazer. Isso também é válido quando estamos tentando ajudar a pessoa da qual falamos. Nesse caso, estamos ajudando a pessoa. Ou quando estamos tentando proteger os outros dessa pessoa. Então, quando nós falamos, por exemplo, em perversidade, dentro da Torá, dentro da Alahá, aquele perverso, ou aquele que nós vimos cometendo um crime, ou aquele que nós temos conhecimento de que é mal mesmo, nós temos, não é só que nós, não é um lashon hará negativo aqui, é um preceito, né? É uma obrigação moral que nós temos de avisar aquelas pessoas que podem ser prejudicadas por ele, para protegê-las. Então isso também faz parte, nós precisamos entender a diferença de uma coisa com a outra, mas para a pessoa ser considerada perversa, nós precisamos ter provas, né? Assim, nós precisamos ter indícios muito sérios, muito visíveis disso que ela é um perverso mesmo, ou que todo mundo sabe, ou enfim. Ou quando a pessoa está cometendo um crime, é nossa obrigação denunciar. E também contar para as pessoas que estão envolvidas para que elas sejam protegidas. Se protejam, né, deste larápio desta pessoa perversa. Nesses casos, apesar de mencionarmos traços de caráter ou ações negativas, as nossas afirmações não constituem lashon hará. A fala destrutiva é lashon hará. A fala construtiva, não. Interessante, né? A fala construtiva não é. De modo semelhante, aqui é parecido quando nós falamos que Moshe admoestou o povo ou qualquer outra figura da Torá, ou quando alguém admoesta uma nação. Essa admoestação é crítica. Fiz até um short sobre isso. Essa é uma crítica construtiva, tá? Quando você puxa as orelhas do seu filho, no sentido figurado, quando você chama a atenção, quando você mostra, quando faz aquela crítica construtiva para a criança, para o adolescente, para o seu filho, enfim, ou para um aluno, sei lá, para alguém que você queira bem, construtivamente. Então, nesse caso, essa admoestação não é lashon hará. De modo semelhante, não há algo chamado rehilut, tá? A rehilut é a fofoca construtiva. Uma afirmação pode ser classificada como rehilut somente quando ela é destrutiva. Então, como é que é isso?
A fofoca nunca é construtiva. A fofoca nunca é construtiva. Então, uma afirmação pode ser classificada como fofoca somente quando ela é destrutiva. Não existe a construtiva. Nós vamos continuar aqui na página 358, que em alguns momentos há uma continuação. Então, nós vamos ler. Porém, gosto quando vem os poréns assim, porque são os sábios. São os sábios falando, vou beber mais uma água, me perdoem. Peguem a sua água e aproveitem para ter a sua garrafinha e sempre beber água. Bom, a continuação é: porém, o Hafetz Haim refere-se às afirmações depreciativas formuladas para uma finalidade construtiva, como Lashon Hará letoelete, como nós falamos, tá? Ela é criativa, ela é construtiva, ela tem propósito, ela tem um propósito construtivo. Aparentemente por falta de um termo mais adequado. Nós também fizemos uso do termo Lashon Hará orehilut, que é a fofoca, para uma finalidade construtiva em vários pontos deste trabalho. Então ele vem explicar. É necessária uma grande sensibilidade, objetividade e conhecimento de Lashon Hará para saber diferenciar entre uma fala legitimamente construtiva e o que nada mais é do que um Lashon Hará racionalizado. Então, não, eu estive pensando bem, eu estou usando a razão e na verdade fez um Lashon Hará. Quando nós começamos o nosso treinamento de não fazermos Lashon Hará, no nosso dia a dia, isso fica muito notado em nós, fica muito evidente, porque nós ficamos com um certo receio de comentar alguma coisa, de falar alguma coisa e de nos enquadrarmos a nós mesmos em Lashon Hará. Acabamos ficando nos policiando. Então nós vamos com o tempo, no treinamento, nós vamos entendendo o que realmente é Lashon Hará, o que é necessário, o que é a demonstração, o que é rehilut, o que é a fofoca pura, né? E o que é um propósito construtivo naquela fala que nós tivemos. Então nós vamos errar, enquanto nós estamos treinando, nós vamos errar várias vezes, fiquem tranquilos, isso é comum, isso é natural. Mas por quê? Porque nós começamos, é como alertar as lebres, como é que diz? Nós estamos alertando, nós estamos, a nossa mente mesmo, nós estamos começando a perceber, é perceptível para nós. Então se nós fazemos um Lashon Hará, opa, já dá uma campainha aqui, já dá um estalo, nós já percebemos que aquilo não foi bom. Aí nós vamos entender quando é benéfico, quando é construtivo. E aí diz respeito ao propósito ser construtivo. Bom, as condições, então temos que ter sensibilidade realmente, não podemos racionalizar uma fofoca só porque ela é uma fofoca e continua sendo. Então não adianta nós dizermos, não, eu estou comentando porque isso é uma coisa importante. Precisa mesmo ser construtiva, precisa mesmo ter um propósito, precisa mesmo não ser uma fofoca. As condições para que uma afirmação possa ser qualificada de construtiva, que vamos examinar daqui a pouco, ele explica, devem ser estudadas com o maior cuidado antes de tomar a liberdade de fazer uma afirmação que, de outra forma, seria considerada Lashon Hará. Também seria sensato discutir o tema com um Rav competente, porque uma decisão incorreta pode resultar em danos irreparáveis. Aqui é bem importante. Quando nós falamos aqui, discutir com um Rav competente, Rav é aquela nomenclatura que nós usamos, pode ser usado para o nosso rabino, né? Ou para os rabinos, ou para alguém que a gente não sabe exatamente se é ou não é um rabino. É como se fosse um pouco a mais do que o moré. Então, o moré, eu já falei isso aqui, mas eu não quero depreciar o grau de estudo nem o grau dos professores. Mas vamos dizer assim, que aquele professor mais comum, vamos usar de primeiro grau, por exemplo, ele é o moré, é um professor de matérias,
né? Quando nós falamos do Rav, nós elevamos um pouco, nós já estamos falando de alguém com entendimento, com conhecimentos da Torá mesmo, com conhecimentos judaicos, enfim. É como se fosse o professor da universidade, então ele subiu um pouco de nível. E quando nós chamamos de rabino, aí é o rabino mesmo, que é aquele formado, né, com o rabinato. E essa parte é muito importante porque nós precisamos ter um rabino. Não, nós não devemos delegar as nossas decisões para ninguém, nem para rabino, nem para Rav, nem para moré, nem para nossa mãe. Nós não delegamos decisões para ninguém, mas o compreendimento, o entendimento do que aquilo é de alguém que já estudou muito mais do que nós sobre esse assunto é importante. Até porque desamarra um nó na nossa cabeça, né? Nós conversamos com alguém que tem mais conhecimento sobre isso. Como, por exemplo, quando nós lemos o livro, quando nós assistimos os vídeos que são completamente, como é que eu vou dizer, um retrato do que está no livro do Hafetz Haim, então nada é inventado, mesmo que hajam os meus adendos, né? E para nós trazermos para o nosso mundo Bnei Noach e para o nosso mundo, na nossa vida atual, sempre vai ter um livro de apoio aos nossos estudos. Então nós sabemos que não vem do nada, vem do Hafetz Haim, que passou sua vida estudando a fala cordial, a fala boa, a boa fala, né? Então essa foi a parte do Lashon Hará. Vamos entender então que quando você denuncia alguém que é perverso, não é Lashon Hará, que quando você tem um propósito construtivo de corrigir, de ajudar aquela pessoa, não é Lashon Hará. O que mais nos importa aqui é sabermos distinguir umas das outras. Lembram quando eu falei para vocês que esse treinamento é um treinamento difícil, é um treinamento que nós vamos encontrar obstáculos nas pessoas do nosso entorno, mas também vamos beneficiá-las por conta disso, quando nós estivermos bem avançados no nosso estudo, já podendo fazer isso, nem sequer sentindo vontade de fazer Lashon Hará. Esses desafios todos, eles acontecem nesse treinamento de não fazermos Lashon Hará. Então, lá atrás em alguns vídeos, vamos repetir aqui agora, é como os 12 passos, né, do amor exigente sobre os NA, os narcóticos anônimos. Um grupo especializado, né, de viciados ou ex-viciados, de psicólogos e tudo mais, para ajudar os narcóticos anônimos a não repetirem, e se repetirem, né, consertarem. Então existem os 12 passos e tudo mais. Nós vamos entender que algumas coisas na vida nós podemos mudar, algumas coisas nós não podemos mudar, e o importante é nós sabermos discernir umas das outras, até onde está no nosso poder de modificar as coisas e até onde não está, e nós somos vulneráveis. Lá eles falam sobre a droga, né? A dependência química. Aqui nós falamos sobre um vício desgraçado de abrir a boca para destruir coisas. As palavras devem ser construtivas, né? Foram com 10 ditos que Hashem construiu o mundo. Então nós precisamos que saiam realmente flores da nossa boca. Se vierem com um pouquinho de espinho, que tenham um propósito construtivo. Isso é extremamente importante. Aqui no nosso caso, a mesma coisa. Nós precisamos discernir o que é nós estarmos alertando alguém de uma pessoa perversa, o que é nós estarmos acusando uma pessoa de ser perversa sem ela o ser. E nós não temos esse direito, isto é uma proibição da Torá. Então, e do nosso treinamento aqui. Então nós precisamos ter sensibilidade, aqui sim racionalizar um pouco, usar um pouco de tudo, né? O nosso quociente emocional, o nosso quociente de inteligência, o nosso intelecto, a nossa sensibilidade e principalmente a nossa empatia, para que nós consigamos separar alhos de bugalhos, e não fazermos injustiça. E quando nós fazemos injustiça, nós vamos lembrar do anjo da morte, né? Vamos lembrar do Yetzer Hará. Quando nós fazemos injustiça, nós damos comidinha, nós damos água para a erva daninha do nosso jardim. Nós damos o direito ao anjo da morte, ao anjo acusador, que nós já falamos aqui, a ficar nos esperando para nos acusar, porque nós fomos injustos. Nós, quando somos injustos com a boca, nós estamos sendo lachonarentos.
Lachonarento é bom, né? Agora nós vamos ver então o Sefer Shmirat HaLashon para inspirar arrependimento. Olha só. Aqui é um propósito construtivo, né? Imagina quando você admoesta, é mais bonita essa palavra do que critica, mas enfim, critica construtivamente alguém, ou alguém faz isso conosco com o intuito de incentivar mesmo, de nos inspirar a tchuvá. Isto é bom, mas então nós precisamos saber distinguir. Nós estamos ironizando em cima da pessoa, nós estamos a depreciando, nós estamos acusando ou nós estamos a inspirando. É como aqui, quando você diz para alguém, quem vem e fofoca com você, ou faz uma injustiça sobre algum assunto, enfim, e você precisa dizer, olha, eu agora estou com pressa. Na próxima vez você diz, olha, eu não gostaria de falar sobre esses assuntos. Na outra vez, a pessoa vai começar a falar menos com você sobre isso. Talvez você esteja a inspirando ao arrependimento de fazer lachonará. Também é uma inspiração de arrependimento. Até o momento que você chega para ela e diz, pare de fazer lachonará, você está me incomodando. E se você não consegue parar, saiba que eu não quero este caminho para mim. Então você, por favor, se retire. Porque os nossos contatos sociais, isso pode ser familiar, pode ser em relacionamento amoroso, pode ser entre quem quer que seja. Se é maléfico para nós, se nos faz mal mesmo, cordialmente, educadamente, você cumprimenta a pessoa, conversa, se encontra, mas não se visita. Não cria laços onde vai te prejudicar. O mais próximo de nós é nós mesmos. Somos nós mesmos. Vamos lá, então amar o próximo como a si mesmo, foi isso que eu quis dizer com esse negócio do próximo. Para inspirar arrependimento. Estamos lá no Shmirat HaLashon. Deus tomava nota do arrependimento do Metzorá. Lembram que nós estávamos falando do Metzorá, aquele que foi comprovado que tinha tsarat, aquela doença que estava na parede, que estava na roupa e no corpo, né? Então, Deus tomava nota do arrependimento do Metzorá e o curava de seu tormento. Sabemos que no momento que a tchuvá era uma tchuvá genuína, acredito que antes de chegar no corpo, mas vamos dizer que até chegar no corpo, se ela era genuína, então Deus tomava nota desse arrependimento, desta tchuvá da pessoa, do Metzorá, e o curava de seu tormento. O Cohen saía do acampamento israelita para examinar o Metzorá. Tendo sido declarado curado pelo Cohen, era sempre o sacerdote, tá? O Metzorá iniciava o processo de purificação, que incluía a oferenda de sacrifícios no templo, como detalha a Torá. Detalha a Torá em Vaikra, no capítulo 14. Lembra? Vaikra, Levítico, o capítulo 14, todo, o 13 e o 14 ali é todo sobre o Metzorá. E vejam mais aqui, ó, o Metzorá iniciava o processo de purificação. Então, acontece o fato, você faz a tchuvá, você se arrepende, Deus te perdoa. Isso não significa não ter expiação, porque senão fica muito fácil, né? E não é assim que a banda toca. Então você vai expirar, vai haver vai expiar, vai haver uma expiação e vai haver uma purificação, neste caso com os sacrifícios e oferendas detalhadas no capítulo 14 do Vaikra. Tendo se beneficiado da bondade infinita de Hashem, ao ser curado de sua aflição e já recuperado e restaurado ao estado de Tahará, que é a pureza ritual, Tahará, tá? É com o rei. Na volta à sua casa, a pessoa certamente faria o possível para cumprir as suas resoluções. Pedia o perdão daqueles que tinha prejudicado e lutava com toda a sua força para evitar falar lachonará no futuro. Assim, ficaria completamente purificada do seu pecado. Então, pedia perdão daqueles aos quais tinha prejudicado. Lembram? Yom Kippur, primeiro pedimos perdão ao semelhante, depois pedimos perdão a Hashem. Nós precisamos pedir perdão ao semelhante. Não adianta somente a Hashem. Então fazia esse ritual de pedir perdão à pessoa que tinha prejudicado
E lutava para evitar o Lachonará. Aqui, quando nós falamos dos 12 passos, lembram? Fez Lachonará pela manhã. Agora, nesse treinamento que nós não estamos mais nem precisando consertar. Eu acho que o que ainda nós não chegamos foi no não pensar no Lachonará, que é um passo mais elevado. Mas não fazer o Lachonará, nós já estamos bem carecas aqui de saber, bem danadinhos no estudo. Então, fez o Lachonará pela manhã. Vamos todos os dias, quando nós acordamos, fazemos Modani, fazemos todas as nossas rezas, né? Nos lavamos, fazemos o desjejum, todo o nosso processo. Após tudo isso, não custa nada nós colocarmos na nossa cabeça o só por hoje. Só por hoje. Assim como os narcóticos anônimos. Só por hoje eu não vou fazer Lachonará. Eu vou estudar. Eu vou me dedicar a Torá, ao semelhante, a Hashem. Vamos mudar a ordem aqui. Eu vou me dedicar a Torá para essa conexão, para esse serviço a Hashem. Posteriormente, repercutindo no semelhante. Então vamos fazer esse trabalho, vamos treinar isso. Só por hoje, não vou falar Lachonará. Nem que eu deixe alguém falando sozinho, que acontece muito, né? A pessoa tá ali falando e você, tá indiferente comigo, pense o que quiser. Nós precisamos sair deste vício, porque isso é um vício, a língua é um vício. Meu Deus, tudo vem da boca. Falei, meu Deus, não deveria. A gente come demais, é com a boca. A gente fala demais, é com a boca. A gente fala de menos, é com a boca. A boca é poderosa. Bom, é lógico que nos perguntemos por que, hoje em dia, a aflição de Tsarat não se manifesta naqueles que têm por hábito falar Lachonará. Hoje em dia, isso aqui é bem antigo. Então, hoje em dia, nos dias de hoje, pois é. O Ridá, que nós vamos ler aqui a nota de rodapé, é Rav Haim Yosef David Azulay, no seu Sefer Nahal Kidumin. Então, ele faz uma referência ao Ridá, que é este rabino que eu acabei de ler aqui, Rav. Oferece a seguinte explicação. Por que hoje os lachonarentos não sofrem de tsarat e não se transformam no metzorá? Quando Deus manda uma punição a um indivíduo, ele o faz para benefício da pessoa, a nossa máxima, para purificá-la dos seus pecados e motivá-la ao arrependimento. Ora, somente durante a era do templo, um metzorá podia atingir a tahará, que é a purificação ritual. Mas hoje em dia, quando por causa dos nossos pecados não temos mais o templo, nem o sacrifício, e tampouco o Cohen pode realizar os outros componentes do processo de purificação, se Deus fosse atormentar uma pessoa com tsarat, se Deus fosse atormentar, ela ficaria no estado de impureza pelo resto da sua vida, sem nenhuma possibilidade de livrar-se dele. Portanto, na ausência do templo, a impureza deste tormento atinge somente a alma, sem manifestar-se no corpo da pessoa. Essa última parte nos pega de surpresa, por quê? Portanto, na ausência do templo, a impureza deste tormento atinge somente a alma, sem manifestar-se no corpo da pessoa. Como Bnei Noach, ou pessoa que não seja um judeu, ou aquelas que não estão à espera do templo, são pessoas como as outras pessoas. Tem alma, como todo mundo tem alma. Então, aqui ele é direcionado para o judeu, mas nós vamos entender que isto hoje aflige somente a alma das pessoas, pela explicação do Rav Haim Yosef David Azulay, no seu livro Nahal Kidumin. Como vocês já conhecem, o meu comportamento aqui não é só baseado, né? Mas ele é sempre com o livro de apoio. Eu apoio o livro, na verdade. Leio Ipsis Literis, não pulo uma linha sequer. Depois nós interpretamos com o conhecimento que nós vamos adquirindo com o estudo.
e trazemos para os nossos dias de hoje, e sim, eu me encorajo a dar o meu adendo. Quando ele diz aqui, a impureza deste tormento atinge somente a alma, infelizmente, este atinge a alma já é o suficiente para derrubar uma pessoa. Então, quando ele diz aqui que atinge somente a alma sem manifestar-se no corpo da pessoa, nós vamos entender que assim como no Talmud os sábios discutiram muitos assuntos, nós não podemos escutar ou ler ou somente um escritor ou um rabino e o que ele disse está dito e ponto final. As doenças da alma, aqui que eu quero entrar, há uma divergência no meu pensamento. As doenças da alma, aflige hoje só a alma, talvez não se manifeste com tsarat, como era visto naquela época, com todo esse processo, esse procedimento. Então Deus deixou que esse tormento fosse só na nossa alma. Mas nós sabemos que os problemas causados por nós mesmos, que machuca a nossa alma, metaforicamente falando, um momento ou outro, mais cedo ou mais tarde, vai sim se manifestar no físico, com alguma doença, com alguma, até mesmo de pele, alguma alergia de pele, alguma coisa. Um problema no pulmão, no coração, Deus nos livre, um câncer, uma coisa assim. A nossa alma vem sendo, ela vem sendo machucada há muito tempo, quando nós fazemos Lashon Hará, quando nós pecamos de alguma maneira. Sempre lembrando que pecado diz respeito a errar o alvo. As pessoas não querem pecar propositadamente, mas pecam, né? Então nada melhor do que o conhecimento, porque a ignorância que nos leva ao sofrimento. Ignorar as leis, ignorar Hashem. Nós precisamos saber que Deus existe. Nós precisamos saber que tudo vem dele, mas que nós precisamos nos empenhar. Então, as doenças da alma podem hoje não se manifestar, como ele diz aí, ou hoje, naquela época, em Tsaraat, mas as doenças da alma vão sim chegar ao físico de uma maneira ou de outra, quando ela já não aguenta mais dar indícios, jogar as boias e nós não enxergamos. Então ela se manifesta no corpo. É como se Deus dissesse: você não enxerga, você não está vendo o que está na frente do seu nariz, então eu vou dar um jeito, vou te dar uma mãozinha para que você enxergue realmente o que está acontecendo, já que você não está conseguindo fazer isso sozinho. Então, nós sabemos que a nossa vinda para este mundo físico não é uma única vez. Então, vamos dizer que nós machuquemos a nossa alma de tantos lachonarot, nem sei como fala, vida após vida. Sim, mais dia, menos dia, o nosso corpo vai pedir socorro. Na verdade, a alma está pedindo socorro. Ela não tem como falar conosco porque nós estamos cegos, né? Surdos. Só não estávamos mudos fazendo o Lashon Hará. Então, ela manifesta no corpo físico onde é visível. É uma analogia aqui realmente com o que Deus faz. Ah, você não está entendendo? Então eu vou te mostrar. E aí ele vem com catástrofes, ele vem com alguns desacertos na nossa vida, com as coisas que parecem que dão tudo errado. Na verdade, ele está mostrando que você estava cego para aquilo. Então esse foi o Shemirat HaLashon, esse foi o nosso treinamento do dia 41º, de não fazermos Lashon Hará e fazermos Shemirat HaLashon. Vamos ler a máxima novamente. Quando Hashem envia sua punição sobre um indivíduo, ele faz pelo bem da pessoa, sempre pelo bem. Tudo que Deus faz pelo bem, ele faz. Qual é a mensagem? São muitas. Nós poderíamos ficar o dia inteiro falando das mensagens que esses pequenos textos do Hafetz Haim de cada dia nos proporcionam. Nós podíamos ficar o dia inteiro falando sobre isso, mas vamos tirar uma mensagem aqui muito importante para o nosso convívio social, para a nossa proteção, pelas nossas vulnerabilidades, para ajudar o próximo e tudo mais. A nossa fala, quando ela é uma admoestação construtiva, ela precisa ter um propósito construtivo. Qual é o propósito? Que objetivo você está tendo em dizer isso, em admoestar esta pessoa? Então, o que nós precisamos discernir aqui, o certo e o errado, discernir o que podemos mudar do que não podemos mudar e deixamos nas mãos de Hashem. O porquê discernir tanto as coisas, por que ter esta sensibilidade? Porque nós podemos ser julgadores
julgadores que sentenciam e nós não podemos, nós não devemos. Isso sim é uma proibição. Nós não somos julgadores que sentenciam as pessoas. Nós não temos nem este direito e nem este poder. Então, quando nós acharmos que uma pessoa é perversa, nós nos afastamos dela. Se nós sabemos que ela é perversa, nós nos afastamos ao quadrado. E quanto antes, quando nós sabemos que ela está prejudicando alguém, nós alertamos a pessoa a qual ela está prejudicando, pelo preço que for. Por isso, no começo aqui diz, olha só, devemos suportar perdas sociais. Às vezes você está vendo uma pessoa perversa prejudicar um amigo seu, um parente seu. Você sabe, você tem aquela certeza. Aqui está o discernimento, a certeza. Não são só indícios, são provas de que aquela pessoa é perversa e está tentando te prejudicar ou está te prejudicando. Você chega para o seu amigo e diz isso para ele, ou quando é um relacionamento amoroso, seja qual tipo for, a pessoa se volta contra você, por exemplo. Esse é um preço, isso é uma perda social. Você não vai deixar, nós não vamos deixar de avisar aquela pessoa, de contar, né, sobre a perversidade daquela pessoa que está prejudicando, sobre as suas ideias, sobre os seus objetivos, o que a pessoa está querendo com isso, mesmo que nós percamos o amigo, a convivência com aquele familiar. Porque no final das contas, né, ao fechar a conta, vê que passa régua, fecha a conta, passa régua, não sei, as pessoas vão compreender, a pessoa vai ver. Porque se ela não enxergar, mais cedo ou mais tarde, a Hashem vai mostrar para ela. Porém, isto é quando nós temos certeza disso. Nós não devemos, não podemos, somos proibidos, não temos o direito de julgar alguém, nem de falar mal dela, porque achamos que é um perverso, porque nós estamos a depreciando e também estamos a prejudicando. E também estamos deixando rastros desta fofoca, que é mais do que isso, que é o Avak Lashon Hara. Estamos deixando a poeira, aquela poeira que levantou naquela peleja do anjo de Esav com Yaakov. Esse foi o 41º dia de não fazermos Lashon Hara e termos a mensagem de que somos perante Deus todos iguais. Se nós pudermos ajudar alguém inspirando que ele não faça Lashon Hara, inspirando a pessoa ao arrependimento, palmas para nós. Mas se nós a depreciarmos, a prejudicarmos ou levantarmos falso testemunho sobre ela, o acusador tá colado ali, só tava esperando essa rateada sua ou nossa, e nós não vamos deixar. Então este foi o 41º dia da sessão 2 da primeira parte sobre parâmetros de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat HaLashon e termos um propósito construtivo quando formos abrir esta boquinha nervosa. Vamos ler hoje o Salmo 24, que eu amo de paixão, amo e de paixão, que eu amo de paixão, que é aquele que nos dá a certeza da nossa parnassá, que é sim as mãos de Hashem, vem através de pessoas, vem através do nosso esforço, vem através do nosso trabalho, mas é de Deus. Então vamos lá para o Salmo 24, se vocês estão gostando, se vocês estão conseguindo entender, compreender, se encaixar, treinar e estão tendo êxito, por favor, eu faço questão que comentem aqui, que coloquem nos comentários como vocês estão, como está a sua vida, o seu sono melhorou, o seu sono está mara, porque você está com a consciência tranquila, não mentiu para ninguém, não fofocou sobre ninguém, não depreciou ninguém, não prejudicou ninguém e teve propósitos construtivos quando assim abriu a sua boca. Você está assim, não está? Comenta aqui embaixo. Comenta, ativa o sininho, compartilha com quem você gosta. Compartilha com quem você gostaria de inspirar o arrependimento. Olha que beleza! Você vai estar fazendo uma coisa muito boa para você mesmo, para a pessoa e para o canal. E eu agradeço. Então curta, comente, compartilhe, ative o sininho e se inscreva se não for inscrito. E tem todos um maravilhoso dia. O dia 20... Hoje é dia 24 mesmo, tá? 24
de Tamuz, de 5.784, Salmo de David. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Erguei, ó portas, os vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes. Sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Shalom a todos.